Boa noite, meu povo! Aqui quem fala é sua pova preferida, brincadeirinha. Estou falando igual uma política. Boa noite. Eu hoje vou falar sobre a saúde. Brincadeirinha, gente. Pessoal, vocês sabem que eu não entendo nada de política, não me envolvo nisso, mas eu trouxe um especialista sobre o assunto. A gente está fora partidário, tá, galera? É neutro, para a gente começar a entender como é que funciona o sistema. Por que eu trouxe o Caio Mirabel hoje aqui? Já apresento ele para vocês. Porque, assim, pouco entro nas lives, nas redes sociais, como Facebook, Instagram, e eu vejo ali a galera se degladiando, falando mal, de um partido contra outro, porque você é isso, você é aquele outro, e se você votar, e olha, vira uma guerra. E eu pouco entendo de política, mas eu sei que na hora que um governo, um presidente vai governar, vai resolver alguma coisa, ele não resolve nada sozinho, ele precisa de vários, né? Não sei se é parlamentares, eu não sei se eu estou falando besteira, mas vários políticos para resolver e assinar qualquer coisa que vai se resolver. Ou seja, é incoerente essa briga que as pessoas têm, porque precisa de todos eles para assinar algo em benefício à população, para organizar a nossa sociedade. Então, aí não tem partidário, tem o político que está representando a nação. Então, eu trouxe aqui o Caio Mirabel, que é um expert, né, sobre política. Caio, explica aqui para a galera. Parar de brigar, pelo amor de Deus, mais amor, né, e menos ódio aí, por levantar bandeiras aí políticas. Como é que funciona a nossa Constituição? Como é que funciona para resolver, aprovar uma lei, por exemplo? Se é só o presidente que resolve? Como é que funciona tudo? Vamos explicar o beabá para a galera, para eles pararem de ficar brigando entre si, porque não vale a pena. Vamos entender um pouquinho sobre política. Karen, excelente iniciativa, e uma das formas de se combater a ignorância e o primitivismo é o conhecimento, que é o nosso intuito aqui hoje. Bom, vamos começar do princípio. A Constituição, ela é a lei maior de um país. Ela é a lei sagrada. É ela que decide a forma de Estado, a forma de governo, a divisão dos poderes e os direitos individuais e coletivos do povo daquele país. A forma de Estado é que decide como o seu país será perante o seu povo e perante o mundo. Vou dar um exemplo. A Constituição Federal Brasileira, de 1988, definiu que a forma do Estado brasileiro é o Estado federativo, uma federação. O que significa isso? Que no Brasil existem duas forças. A União Federal, que representa a soma das forças de todos os estados que constituem aquele país, e os estados-membros. Então, nós temos a União Federal sendo representada pelo Distrito Federal, pelo presidente da República e seus ministros, e nós temos os estados-membros, que são representados pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amazonas, onde cada um tem seu governador e seus secretários. Isso é o Estado Federativo. União mais Estados-membros. A União, ela tem autonomia e poder no país, e os Estados-membros possuem somente autonomia. Quem manda no Brasil é a União. Ou São Paulo não manda no Brasil. São Paulo manda em São Paulo. E segue ordens da União, porque é a União que manda no Brasil e também em São Paulo. Então, isso é o Estado Federativo. Ainda sob a Constituição, nós temos a forma de governo. O que é a forma de governo? É para decidir se o país vai se tornar uma república, uma monarquia, um parlamentarismo. Na Constituição Federal de 1988 do Brasil, se decidiu que a forma de governo aqui é a república. E o que é a república, para quem não sabe? A república é uma forma de governo na qual o chefe de Estado
é eleito pelo povo, tendo a sua chefia uma duração limitada. Quem é o chefe de Estado na República é o presidente da República. Seu poder é limitado. Aqui no Brasil, ele só pode governar 4 anos e, se for reeleito, governa mais 4. Tá? Então, em regra, numa república, o povo elege o seu chefe de Estado, chamado presidente da República. Agora, no Brasil, para resumir esse assunto e a gente começar as outras perguntas, a Constituição Federal, ela foi criada e promulgada em 1988. Ela decidiu que o Brasil é um Estado federativo. Ela decidiu que o Brasil é um Estado republicano. E dentro dessa Constituição, ela também decidiu sobre os direitos individuais e coletivos. O direito à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, uso do corpo, o direito a se filiar em partidos políticos, o direito a pertencer a movimentos sociais, a sindicatos, a ONGs. Essa mesma Constituição, ela garante o direito à saúde, o direito à educação, à segurança, à moradia, ao lazer, ao trabalho. Então, a Constituição no Brasil veio para decidir forma de Estado, forma de governo, divisão dos poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O que é o poder executivo? Ele executa as leis e administra o Estado. É o poder executivo representado pelo presidente da República, governadores, prefeitos, que tem a obrigação de prover saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, moradia, lazer, geração de emprego. O que é o poder legislativo? Ele cria leis e fiscaliza o poder executivo. O poder legislativo cria leis, fiscaliza o poder executivo, é representado no Brasil pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores. E, por fim, o poder judiciário. O poder judiciário, ele julga conflitos e aplica a lei, representada pelos juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. Isso tudo foi decidido pela Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Perfeito. Antes da gente entrar aqui nas perguntas, uma coisa que eu estou sentindo já há um tempo, né? Eu sou youtuber, eu tenho meu canal, ele é bem simples, ele não tem um alcance muito grande, até porque meu nicho é espiritualidade, ufologia e terapias holísticas, né? Dentro da espiritualidade. O que eu percebo que a gente passou por vários processos, né, no mundo, e que a censura ela está muito forte. Existem aí muitas fake news, principalmente dentro da espiritualidade, porque a gente busca, né, Caio, resolver esses conflitos financeiros, né, essa distribuição muito ruim planetária. Não estou falando só do Brasil. O Brasil, lógico, é um país que está na linha praticamente da miséria, né? Não tanto da miséria, porque a gente é um país rico, mas a gente não é desenvolvido, como que eu posso falar, culturalmente, né? Da cultura mesmo, né? E não tem muita distribuição de renda, porque o Brasil ele é muito grande. Ele é tão grande, né? E eu percebo que a censura está muito grande. Então, por exemplo, eu tenho meu canal, eu tenho que falar de coisas. Então, tem palavras que eu não posso falar. A gente tem uma amiga que acabou de perder o canal, porque a gente fala de coisas multidimensionais, de expansão de consciência. Esse cancelamento que a gente tem, né, dentro da espiritualidade, ele vem da nossa Constituição do Brasil, que a gente não tem o direito da fala. Ele é global, ele é mundial. Por que a gente está tendo muito problema? Eu vejo que nos Estados Unidos, por exemplo, está mais sério que aqui. A gente ainda está podendo falar algumas palavras, mas nos Estados Unidos não. Eles estão derrubando canais no YouTube. Tanto que eu quero migrar para outros canais para poder falar livremente, até porque eu dou aula. Me fala um pouquinho sobre isso e a gente volta a falar
sobre a política no Brasil. A gente está falando aqui, para quem está chegando, galera, a gente não está falando de partido político, a gente está explicando o que é a política para você aí que vai agora votar, para votar direitinho, né? Então, a gente não está levantando bandeira, a gente só está explicando como é que funciona o sistema político no Brasil. Você pode me responder isso, Caio? Desde que não comprometa os canais aqui. Pode falar. Olha, essa censura, ela não tem base constitucional no Brasil, por quê? A nossa Constituição da República, promulgada em 1988, ela veio para combater as opressões e repressões do sistema. Porque naquela época, o Brasil estava saindo de uma ditadura militar. Ele saiu da ditadura em 1985 e o poder foi devolvido para o civil. Então, quando criaram essa Constituição, que existe até hoje, tem validade até hoje, foi para combater opressões, repressões e censuras. Porque a ditadura militar aplicou a censura em pessoas, empresas e em parte da mídia. Então, essa Constituição ela é libertadora. Ela veio para devolver os direitos civis individuais para a população, como a liberdade de expressão e pensamento. Liberdade de fala. O que está acontecendo agora? O mundo está em guerra há muito tempo, não é de agora. E o Ocidente ele vem sendo bombardeado por forças internacionais que querem tomar conta dos países ocidentais, dos territórios desses países, das riquezas naturais desses países. Mas para tomar conta de tudo isso, essas forças internacionais têm que destruir o povo que habita nesses territórios, nesses países. E uma das formas de destruir esse povo é implantando a ditadura do pensamento, a ditadura da fala. Porque o que une grupos e fortalece grupos e indivíduos é a fala e o pensar. Quando você oprime o pensar e o falar, você enfraquece grupos e indivíduos. Então, é isso que vem acontecendo no Ocidente. No Oriente, a repressão já existe há muito tempo, como países da China, Coreia do Norte, Rússia. Lá já tem repressão, opressão e censura há bastante tempo. E agora, essa mesma tática de dominação vem sendo empurrada goela abaixo na Europa e nas Américas, porque aqui, infelizmente, como nos Estados Unidos e na Europa, não fazem mais homens como antigamente, cara. Eu duvido que na época dos nossos pais e avós estaria acontecendo essa ditadura do pensamento da fala como está hoje. Eu duvido. Porque naquela época o pessoal reagia, exercia sua cidadania e resolvia o problema. Hoje em dia, todo mundo está covardado e quem tem poder de fato para combater isso, ou se corrompeu se vendendo para essas forças, ou está covardado. É isso que está acontecendo no Brasil. Tá, continuando a fala. Na época que a gente passou esse problema da doença, que a gente não pode falar o nome, vocês sabem, o que acontece? Nós somos uma geração que a gente aprendeu com a avó, com nossos ancestrais, chazinho, a gente sabe o que sobe o sistema imunológico, o que melhora. Infelizmente, foi proibido falar também no YouTube, porque eles, aqui no Brasil, tá, Caio? Eles começaram a prender as pessoas, mesmo sendo médico de CRM, mesmo qualquer coisa que falasse de sistema imunológico, para a gente melhorar ele, dando receitas que são receitas naturais, né? Eu trabalho com aromaterapia, eu gosto muito do eucalipto e tal, mas a gente sabe que se uma pessoa tem problema de pressão alta, a gente já não coloca certos aromas, a gente estuda para isso, né? Então, mas tem coisas que são ervas. Ninguém vai morrer de tomar um chá de erva, a não ser aquele chá que eles dão para matar você silenciosamente, que eles dão lá nas Arábias, né? Para matar a galera, que a pessoa morre do coração. Então, qual é o motivo disso? Porque são receitas milenares. Antigamente não existia farmácia, existia a erva, né? O matuto do mato, ele anda no mato, ele arranca a erva e fala, isso aqui é bom para isso, para aquilo,
E a gente que é urbano não tem noção. A gente vai na farmácia, compra um remédio. Qual é o motivo disso? Aonde eles querem chegar? Porque a censura foi demais, entendeu? O máximo que a gente podia fazer é vamos polarizar água com mandala e tal. Aqui no Brasil, me explica isso, Caio. Por que teve essa censura em relação a isso? E, de fato, prenderam pessoas quando estavam falando sobre o assunto, né? Você Quando pode você, explicar? quando você proíbe pessoas técnicas, especialistas em saúde, ensinar como fortalecer a imunidade e resistir a qualquer tipo de enfermidade, só tem dois intuitos: vender medicamentos para aumentar o lucro da indústria farmacêutica e matar pessoas para reduzir a população. São os únicos dois intuitos bem claros nisso aí. Perfeito. Você respondeu que eu queria a resposta e isso daqui estava acontecendo no nosso país. Bom, você já falou o que é a Constituição Federal, né? Já. Qual é a forma de Estado? Você falou também? Falei, nós vivemos o Estado Federativo. E qual é a forma de governo? República. Tá. E o que é cidadania? A cidadania é você exercer os seus direitos que a Constituição lhe deu. Então, se você tem direito a votar, um direito previsto na Constituição, você vai lá votar, você está exercendo a sua cidadania. Se a Constituição fala que você tem direito ao ensino público gratuito e você se inscreve no vestibular para fazer uma faculdade pública, você está exercendo a sua cidadania. Se a Constituição deixa bem claro que você tem direito à saúde pública e gratuita, se você adoecer, procurar um hospital público e for medicado e atendido, você está exercendo a sua cidadania, porque você está exercendo o seu direito. Isso é cidadania. Mas a cidadania plena é exercer seus direitos, cobrar pelos seus direitos, mas também cumprir com seus deveres. A mesma Constituição que me deu direito à saúde, educação e segurança é a mesma que me mostra bem claro meus deveres. E no Brasil, um dos deveres consagrados nas leis um dos deveres consagrados nas leis é o dever de votar. Se a Constituição me dá o direito de votar, no Brasil ela também te dá o dever de votar. Então, ser cidadão é exigir um direito e cumprir com o seu dever. Se a Constituição me deu direito à saúde, eu vou procurar a saúde pública. Se a Constituição me deu o dever de votar, é uma obrigação. Eu vou cumprir com o meu dever. Então, a cidadania é quando você cobra e exige seus direitos e cumpre com seus deveres e obrigações. Muito bem. E a gente tem que exercer a cidadania, principalmente agora. E você falou que quer democracia? Ainda não. A democracia é um sistema que permite que o povo eleja seus representantes para ocupar o poder legislativo e o poder executivo mediante voto. Isso é democracia. O povo vota nos seus representantes para ocupar o poder legislativo e o poder executivo. Ok. E Caio, então, na hora dos nossos deputados políticos, né, resolverem assinar qualquer. Uma vez eu assisti aquele TV plenado, né? Acho que é isso que chama. Eu achei muito engraçado. Principalmente do Arthur Duval. Eu acho esse cara uma figura. Então, o Arthur Duval ele pegou e falou assim: olha, vocês estão tirando o direito do idoso. Eu lembro, eu acho que era na parte da aposentadoria, uma coisa assim, tirando, diminuindo o salário. E aí ele foi filmando quem eram os caras que assinaram. Para marcar bem, né? E os caras ficar com raiva dele. E ele é um dos políticos que não pega dinheiro do Estado para si. Ele devolve o dinheiro, né? Diz ele, eu não sei. Ele acabou se queimando por aquele comentário que todo homem faz, né? Mas, infelizmente, ele se queimou com esse comentário aí das meninas lá da Ucrânia. Enfim. Então, quando eles estão votando em algo a favor do Brasil,
e o brasileiro em si não assiste isso, não tem como a gente saber quem está trabalhando a favor e contra ou para enriquecimento do bolso, né? Mas quando você resolve assistir, você vê uns absurdos ali, e a gente vê quem está votando, a gente. É uma pergunta que eu vou te fazer, porque eu não entendo nada de política. Eu, por exemplo, se eu achar que aquilo não está certo, eu posso falar com eles e falar, eu não estou concordando com o que vocês resolveram pelo país. Eu posso? Como é que funciona isso? A gente, como cidadão, pode ir lá e falar, olha, não está certo, tem que pagar para os idosos, eles precisam, eles já não podem mais trabalhar, então eles têm que ser sustentados, né, pelo governo, porque eles já exerceram tudo o que podiam dentro da idade que lhe permitia, né? Então, a gente pode isso? Existe, Caio? A gente pode e deve, porque a democracia não é só você votar no deputado para ele te representar na Assembleia. A democracia é muito mais ampla. Ela também dá poder de você, eleitor, ir lá cobrar o seu deputado, ou você, eleitor, junto com outros eleitores, apresentarem um projeto de lei de iniciativa extraparlamentar. Extraparlamentar porque você é eleitor, você não é o parlamentar, você não é o deputado. Mas você pode, mesmo não sendo o parlamentar, mesmo não sendo o deputado, você pode apresentar, sim, um projeto de lei. Esse nome desse projeto de lei se chama Projeto de Lei de Iniciativa Extraparlamentar. Então, você pode e deve participar das decisões do Poder Legislativo, do Poder Executivo e, eventualmente, do Poder Judiciário, porque vivemos num regime democrático e esse povo todo aí são funcionários públicos, porque seus salários são pagos com nossos impostos e, como nós somos os patrões, quem manda somos nós, não eles. Precisa de um número mínimo ou eu posso dar uma de doida e vou lá? Ô, seu deputado, eu não concordo com o que vocês fizeram. Eu sozinha, por exemplo. Eu vou lá em Brasília e falo, não aceito. Pode? Ou tem que ser um grupo, tem que ter baixo assinado? Como é que funciona isso? Existe uma burocracia. Então, por exemplo, lá em Brasília, se estiverem criando uma lei que prejudique um grupo de pessoas e você contesta, você é contra, você sozinha pode apresentar um projeto de lei, ou você, junto com um grupo de pessoas, pegar um abaixo-assinado, colher assinaturas, para também apresentar um projeto de lei que rebata esse projeto de lei danoso criado por aqueles deputados. Entendi. E, por exemplo, se eu criar no meu bairro, eu moro em São Paulo, moro no bairro do Morumbi, criar uma associação do bairro por exemplo, o meu bairro no Morumbi, é que hoje eu estou morando no sítio, mas eu tenho um apartamento lá. Para o bairro, o que prejudica o nosso bairro? É a comunidade do Paraisópolis em si, não as pessoas que moram, né? Não estou falando de preconceito, eu estou falando de baile funk, que a gente sabe que tem o problema do barulho muito sério, e é sério mesmo, porque o som é estrondoso, ele chega em várias ruas, não é só para quem mora próximo, tá? É um barulho fenomenal. Então, a galera que vai ali para o baile funk de noite, a Giovanni Gronchi fica lotada dessa galera andando no meio da rua, sujando, jogando garrafinha de vidro no chão. Então, é um bairro que se tornou perigoso, né, para assalto e o problema do psil, do barulho, porque lá não tem respeito, né, não existe isso. Por exemplo, a gente pode, os moradores, se reunirem e criar uma lei para o bairro para que seja realmente proibido isso, porque isso atrapalha toda a sociedade, inclusive o trabalhador que está lá morando na comunidade, precisa acordar cedo, pegar o ônibus 5 da manhã e tá lá aquela bagunça, porque quem comanda ali é PCC, né? Então, tem como a gente desenvolver algum tipo de segurança e lei? Existe a lei do silêncio há muito tempo, há muitos anos, e nesse teu caso específico, é dever da polícia combater isso aí, tá? Fiscalizar. Se a lei fala que até tal hora não pode mais ter barulho, por que está tendo barulho? Então, quem tem que ir lá reprimir isso aí é a polícia.
Se a polícia não cumpre o seu papel, então cabe o quê? Os moradores dessa região cobrar o chefe da polícia. Quem é o chefe da polícia? O governador. Então, nesse caso específico, vocês têm que cobrar o governador. Porque não adianta o Poder Legislativo criar leis se o Executivo não aplica, não executa as leis. Nesse teu caso, tem que pressionar o governador. Tá. Outra coisa também que eu percebi, tá? Porque eu não sou brasileira, eu sou chilena, e eu morei por um tempo no Chile, muito pouco tempo, eu morei 1 ano, e foi bem na época da eleição lá no Chile. E lá no Chile, as prefeituras, elas são divididas por bairro, né? Lógico, a gente tem tipo, São Paulo é muito grande, mas tem a subprefeitura e a prefeitura, que você pode ir lá ver o IPTU, essas coisas cotidianas. Mas lá existem as prefeituras mesmo de cada bairro, onde você pode tirar seu documento, fazer toda a burocracia social. Em São Paulo não tem isso, a gente tem o poupa-tempo, né? Que está em pontos específicos de bairro, onde você pega uma fila gigantesca, então quando você vai para lá, você tem que já ter um tempo separado, porque não vai ser atendido na hora hábil, né? Essa organização, quem é que cria? Eu vejo que São Paulo é muito desorganizado, tá? Não existe isso. Eu morei com o Dorim também no Embu, que é uma cidade muito pequena, então lá você vê que é mais organizado, por ser pequenininho, né? Não essa metrópole que é São Paulo gigantesca que eu falo. São vários bairros, é muito grande, eu acredito que isso tem no Rio de Janeiro, nas cidades grandes, né? Porque quem que faz essa organização social para que a gente tenha essa questão burocrática, que eu acho desorganizada em São Paulo? Cada município tem sua lei orgânica. A lei orgânica do município é como se fosse a Constituição do município. Só muda o nome. É ela que decide, que define se um bairro vai ser industrial, se um bairro vai ser comercial, se o bairro vai ser residencial. É ela que organiza a estrutura da cidade. Tá? Então, o bairro X, Y, Z será industrial. O bairro A, B, C vai ser comercial. O bairro U, Y, A vai ser residencial. Então, isso está na lei orgânica do município. E todo município tem sua lei orgânica. Todo. Sem tirar, nem pôr. Se não cumpre, se não aplicam, é falha do poder municipal, das prefeituras desses municípios. A desorganização um lugar que não poderia ter vendedores ambulantes e tem vários. Quem tem que fiscalizar isso? Guarda municipal, a prefeitura daquela cidade. Pessoas estão estacionando em lugares que não deveriam estacionar. Essa bagunça urbana, guarda municipal, prefeitura que tinha que fiscalizar e atuar. Então, a má prestação de serviço público por parte das prefeituras é que é responsável pela bagunça que ocorre nas cidades. Isso é fato. Eu vejo isso em São Paulo, que tem realmente esse tipo de problema. Estacionamento, a organização, a limpeza, né? Vamos falar um pouco sobre a cultura, né? Do ensino. O que acontece? Eu vejo assim, por São Paulo, eu não posso falar por outros estados, tá, gente? Eu estou falando por onde eu moro. Existem um médico da família que vai ensinar aquele trabalhador a alimentar bem o seu filho, né? Só que São Paulo é uma loucura. O trabalhador ele tem que acordar às 5 da manhã e aí ele pega o ônibus lotado. É indigno isso, sabe, Caio? Eu não sei se no Rio de Janeiro é assim, mas aqui em São Paulo é terrível. Então você vai lá tudo espremidinho. E aí depois você volta também cansado, todo espremidinho, chega em casa. O que resta para você fazer para o teu filho, para você mesmo, uma alimentação, aquilo que é mais fácil, porque você está cansado. Você trocou energia, trabalhou e não teve uma vida digna. Você não vem sentado no ônibus, né? Às vezes você trabalha, o São Paulo é grande, de um ponto até você chegar no outro são 1h30, 2 horas
dentro de metrô e ônibus, que é muito, muito precário, assim, é muita gente, né? Aí ele vai lá, ele come a comida miojo, comida instantânea e não se alimenta bem. Aí na escola tem a nutricionista que vai lá, ensina a criançada a comer, né? É o momento que ele pode se alimentar bem. Aí tem o ensino, né? E eu vejo que está cada vez pior. Eu vejo por São Paulo, tá? Eu vejo que quando você está na rua tem um monte de adolescente vagando. Eu moro no Morumbi, que é muito próximo ali do Paraisópolis. Se não está vagando, quando ele vai se recolocar no mercado, não tem muita educação, não tem muita vontade de trabalhar, é um pouco revoltado pela história, né? Por tudo aquilo. Então, o que dá para fazer? Eu estou falando de uma metrópole grande, tá? São Paulo é grande, é uma das metrópoles maiores do mundo. O que dá para fazer nessa questão de estudo, de faculdade, de direito de estudar, de direito de tudo, né? A medicina, quando você vai para um hospital público, você fica 10 horas esperando para ser atendido, não tem leito, você fica lá no meio da rua. Está tudo muito. É o caos, né? Mas a cidade está arrecadando muito dinheiro, tanto da pessoa que está colaborando ali com o IPTU, IPVA, tudo que você paga tem imposto, e a indústria, a empresa, e etc. e tal. E aí? Todo o Brasil fica lá reclamando, reclamando, reclamando. O que a gente pode fazer para cobrar resultado? Né? Como é que faz? É um assunto complexo, porque antes de responder, a gente precisa entender a origem disso tudo aí, a causa. Tu falou os efeitos, agora a gente vai discutir a causa. Isso tudo iniciou na ditadura militar, por quê? Porque nos governos militares só tinha muito emprego no Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Porque eles focaram no avanço da industrialização no Sudeste e esqueceram as regiões Norte e Nordeste. E o que aconteceu? Aconteceu o êxodo. O pessoal do Norte e do Nordeste vieram tudo para as grandes metrópoles do Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, entupiram os dois estados de pessoas. E essas pessoas faziam mais filhos, então aumentavam mais pessoas naquele mesmo espaço. Então, para resolver esse problema, tinha que ter investido também no avanço da industrialização no Norte e no Nordeste, para que o povo lá tivesse emprego na sua própria casa, no seu próprio estado. Então, teríamos uma melhor distribuição de pessoas no país, mas não foi o que aconteceu. Também, para piorar a situação, tem a questão da corrupção. Então, já que São Paulo e Rio de Janeiro está lotado de brasileiros de outras regiões e estados, quando você tem um governo eficiente técnico, ele dá conta do recado. Porque o governo eficiente técnico e ético, ele melhora a prestação de serviço público na educação, na saúde, na mobilidade urbana. Então, vamos lá. Na educação, ele constrói mais escolas e prepara professores para atender ao aumento da demanda. Na saúde, ele zera as filas de atendimentos médicos e exames e amplia o sistema de saúde, contratando mais médicos e enfermeiros e construindo mais hospitais para atender a demanda alta. Na mobilidade urbana, ele expande as linhas de metrô e trem e compra mais trens e metrôs para andarem, para pegar esse povo no curto espaço de intervalo de um trem para o outro. Então, quando se tem uma educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade e mobilidade urbana de qualidade, a infraestrutura, você consegue diminuir bastante esse problema. Todo mundo chega rápido em casa, chega rápido no trabalho, fica menos tempo no trânsito, e se a saúde melhora, você tem mais pessoas saudáveis para produzir cada vez mais nas empresas. Se você tem um estudo de qualidade, você tem mais mão de obra qualificada para trabalhar e desenvolver as empresas. Então, são duas causas.
Falta de eficiência do Estado, porque na saúde e educação eles têm poucos quadros, os poucos quadros, nem todos, mas a maioria, são mancomunados com políticos, onde entra o sistema de corrupção, que esvai dinheiro público e não deixa o serviço ser bem formulado, e temos um problema histórico do êxodo do Norte, Nordeste e no Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, por falta de emprego lá. Então, são essas causas. O próximo presidente da República, ele consegue resolver isso. Em 4 anos e 4 anos. Mas, para resolver isso, ele precisa fazer 2 coisas só. Ou ele federaliza de vez a saúde, educação e mobilidade urbana, tirando das mãos de governadores e prefeitos, que são omissos, não todos, mas a maioria são omissos, corruptos e ineficientes. E também o próximo presidente da República ele tem que investir na geração de emprego no Norte e no Nordeste. Rapidinho acaba o êxodo de brasileiros e a gente consegue, sim, redistribuir melhor, dentro do território, o número de brasileiros em cada estado. Esse é o segredo do sucesso. Se não investir em geração de emprego e na prestação de serviço público de qualidade, isso aqui a tendência é piorar. Agora, para uma empresa internacional chegar aqui no Brasil e se instalar, por exemplo, no Nordeste, uma fábrica de algo, o imposto vale a pena para esse país, pelo imposto que a gente paga, que é gerado aqui no nosso país? Vale a pena? Olha, quem gera emprego são 3 pessoas. O Estado, o empresário brasileiro e o empresário estrangeiro. Então, quando uma multinacional se instala no Nordeste, ele vai encontrar 3 problemas sérios. Falta de mão de obra qualificada, porque dizem que existem estados do Nordeste que a educação pública é avançada. Não é bem assim como desenham, não é bem assim, porque a educação pública avançada no Nordeste não é para o filho do pobre, é para o filho do fazendeiro, do senador, do deputado. A pública, que deveria ser de todas, só é dos filhinhos das oligarquias nordestinas, para começo de conversa. A maioria, o ensino desculpa a palavra, uma bosta. Então, o empresário internacional vai ter dificuldade de contratar mão de obra qualificada por causa disso. A segunda dificuldade do empresário internacional, mobilidade urbana e infraestrutura. No Nordeste ainda é precário o sistema ferroviário e metroviário. Não é todo lugar que tem trem e metrô, que são transportes públicos de massa que resolvem o problema. Então, lá ainda é escasso isso, muito pouquinho que tem. Não dá conta de atender a demanda. E tem um outro problema do empresário internacional, que é a alta carga tributária. Vai pagar muito imposto e ainda tem a carga burocrática. Tem que comprar muito documento e certidão para a empresa poder nascer, assistir e se instalar. Então, o empresário internacional ele fica doido quando ele quer investir no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, por causa disso. A burocracia que você falou é geral, né? No Brasil é tudo. Qualquer coisa que você vai fazer é burocracia. E eu acho que isso é um absurdo, porque você está pagando várias pessoas para fazer várias coisas desnecessárias. Para mim, não é organização, né? Eu tenho meu negócio ali de herança, vai ser digitalizado agora, né? Então, ou seja, vai esperar 3 meses para o negócio sair e a gente começar a mexer, né? No nosso inventário. Então, assim, é um absurdo. A gente ainda vive na era da pedra, né? Em algumas coisas. E qual é o motivo disso? Alguém fica rico com tanto funcionário para fazer várias coisas desnecessárias? Ou é má organização e administração mesmo? Karen, nós temos 3 tipos de políticos. Nós temos a microminoria, que ama o país e luta pela prestação de serviço público de excelência, que é menos de 1%. Nós temos os corruptos, que estão lá para roubar e ponto final, e nós temos os retardados, que não roubam, mas por serem retardados, acabam sendo danosos igual os corruptos.
Então, esses dois aí é que destrói toda a máquina pública. Vou te dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, na minha terra aqui, o atual governador nomeou um secretário de transporte, tá? O cara não tem faculdade de nada, pelo que me consta. E quando você vê o cara falando, você se horroriza. É um filme de terror, tá? O cara foi demitido, mesmo sendo da panelinha do governador, porque ele era tão ruim. Ele não conseguia botar um trem para funcionar. Ele não conseguia colocar grades para o trem passar. Ele não conseguia botar pedras no chão para o trem passar. O cara é tão retardado, que até a panelinha dele, que faz mal ao Estado junto, teve que expulsar ele de tanto que a mídia batia, porque o cara é muito ruim. Ele não roubou, não, cara. O cara não roubou real. Mas ele é tão ruim, que teve que expulsar o cara. E eles são maioria. Esses retardados se multiplicam com o vírus na política. É uma coisa assustadora. A gente vê pelo próprio eleitor, que fica elegendo pessoas que têm sucesso na sua carreira profissional, pode ser artista, ou cantor, e entra na política. Ok, entrou na política, ele é bom cantor, mas e na política? Ele não pode representar uma nação porque ele é engraçado, é um palhaço de circo, né? Então, o brasileiro ele tem que ter um pouco mais de noção na fala, quando tem essas propagandas, para quem que ele vai votar, né? Karen, Fale. você tocou num assunto interessantíssimo, que eu não poderia deixar passar. Eu também pensava assim, né? O falecido Enéas Carneiro, que é um cara que eu admiro muito, que eu sigo muito até hoje, mesmo após a morte, ele é um homem de referência para mim na política. Ele falava assim, ó, para você trabalhar como professor, tem que ter diploma e preparo. Médico tem que ter diploma e preparo. Pilotar um avião tem que ter diploma e preparo. Mas para ser presidente não tem que ter nada? Eu também pensava, igual o falecido Enéas, nesse assunto. Só que é o seguinte, o povo brasileiro, ele tentou votar certo em alguns momentos da história. Eu vou te dar os exemplos. Em 1994, o povo brasileiro elegeu por 2 mandatos, 94 e 98, o Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos maiores sociólogos do Brasil e do mundo. O cara já deu aula nos Estados Unidos e na França. E como presidente da República, esse cara foi um desastre. Ele foi um desastre. Aqui, o Rio de Janeiro, minha terra, nas últimas eleições, eu também, eu votei, apoiei, fiz campanha de graça, um ex-juiz federal. E o cara vira governador, foi um desastre. Ele foi juiz federal, ele foi defensor público estadual, ele foi militar. O povo tentou votar certo. O cara foi um desastre. Conseguiu ser pior que o Sérgio Cabral, que está preso até hoje. Em pouquíssimo tempo ele conseguiu ser pior que o Sérgio Cabral. Então, assim, a gente tentou votar certo, mas aí vem as graças. Então, realmente, eu estou muito agoniado. Eu já não sei mais em quem votar, mesmo vendo o currículo da pessoa. Eu estou muito agoniado com isso. Dentro daquilo que você tem de conhecimento, independente de quem vai ser eleito, o que você enxerga do Brasil daqui para frente? Economicamente, socialmente, a posição até a nível mundial, né? Como é que o mundo vê o Brasil? Como é que o Brasil está? Como é que você acha que vai estar posicionado? Porque eu acho que o Brasil também não é culpa de quem está hoje no cargo. Isso já vem de. É um síndico entregando para o outro, né? Os buracos, as cagadas. Então, como é que você vê daqui para frente, independente de quem for ganhar? Como é que você enxerga o Brasil? Olha só, o mundo vê o Brasil um lugar muito bom para se roubar. Então, o americano, que é o nosso pré-sal,
O chinês, que é o nosso pré-sal, nossas terras agricultáveis. A Alemanha e a França querem a nossa Amazônia. Então, todo mundo quer roubar alguma coisa do Brasil, tá? Ninguém é amiguinho. Com relação ao futuro do Brasil, eu tenho dois sentimentos. O primeiro é de desespero, porque se depender dos que estão aí, a tendência é isso aqui virar África em curto espaço de tempo, tá? Virar África no sentido de não ter mais classe média. Você só tem o muito rico que ganha dinheiro aqui e não mora aqui, e você vai ter o pobre e o miserável, que vai morrer de fome. A classe média está acabando, está falindo, está empobrecendo. Agora, eu tenho um sentimento, um pouquinho de esperança, por quê? Não por causa do quadro político, mas eu vejo que a população, que até pouco tempo atrás estava literalmente cagando para a política, hoje ela está mais interessada em política. Hoje ela está mais participativa em política. Hoje já temos pessoas que estão utilizando o poder judiciário para combater parlamentares do poder legislativo e governadores, prefeitos do poder executivo na justiça. Então, tem pessoas que estão ajuizando ações populares, impeachments, estão ajuizando também mandados de segurança, habeas corpus, contra políticos corruptos. Então, o próprio povo está metendo a mão na massa e está indo para a guerra. Eu estou achando interessantíssimo isso. Tá? Então, é isso que me dá um raio de esperança. Eu não confio mais em ninguém que está no poder. Eu não jogo meu voto fora, nunca anulei. Tá? Eu sempre voto no menos pior. Essas eleições, eu estou tendo cefaleia, dor de barriga e estou usando vaso sanitário diariamente com mais frequência, porque eu nunca vi numa eleição ter tanto lixo disputando. Tá? Eu não consigo ver nem quem é o menos pior mais. Eu acho que até o menos pior, essa figura do menos pior, acabaram. Então está complicado, mas eu não vou jogar meu voto fora, não. Eu ainda vou votar em alguém, vou tentar achar o menos pior até o dia 2 de outubro, até agora não achei, mas estou com esperança que o povo está indo para a guerra. O povo está confrontando o poder. Aqui no Rio, quando a gente vê agentes públicos cometendo abuso de autoridade, o próprio povo está indo para cima, está começando a questionar. Olha, não é assim que a banda toca. Então, isso me anima. Isso me anima. Fora isso, eu não confio em mais ninguém que está no sistema. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fui cuidar da minha mãe em Ubatuba, que é uma cidade praiana aqui de São Paulo, perto do Rio de Janeiro, inclusive, o que eu enchi o saco da prefeitura lá. Primeiro que não chegava internet para eu poder trabalhar e cuidar da minha mãe no prédio dela, que ela mora de frente para o mar, assim, morava, que infelizmente ela faleceu, então era um morro, mas um morro único só do condomínio. Então só tinha poucos fios da Vivo. E eu falo, pô, uma cidade que está em pleno desenvolvimento, não tem o básico, que é a internet, já mandei lá, chuletei lá, cadê? Cara, é absurdo, né? E eu ainda falei, cara, eu sou youtuber, eu trabalho, eu vim aqui cuidar da minha mãe que está doente. Mandei e-mail. Tava passando de carro, um buraco desse tamanho estourou o pneu do meu carro. Mandei e-mail também, tirei foto, mandei. Cara, eu faço minha parte, eu sou a chata mesmo. Ainda bem que eu sou casada com o Dorinho, senão eu ia falar, meu, essa mulher é mal amada. A orla era cheia de pedrinha, parecendo com o calçadão de vocês de Ipanema, né? Que tem aquele branco e preto, que é de pedra. A nossa orla também, aí teve uns meios mini tsunami, foi comendo a calçada e virou areia. E eu peguei, mandei também e-mail, falando, meu, vocês não têm vergonha na cara? Aqui é uma cidade turística, é para a gente andar, né? É um calçadão de vocês, e nem isso vocês têm, cara. Pelo menos põe cimento, já que vocês não querem pôr a pedrinha. Eu mandei vários e-mails. Eles respondiam educadamente, mas não fizeram nada até hoje. Você exerceu cidadania nesse exemplo.
Porque assim, sabe, eu tinha todo o tempo do universo, Caio, porque eu estava cuidando da minha mãe, não estava podendo trabalhar, porque não tinha internet. Então, eu ia na casa da minha prima, gravava meus vídeos, fazia no meu computador os e-books, ia para casa da minha prima, mandava para a minha equipe, porque o meu trabalho é esse, né? E não podia atender porque eu tinha que cuidar da minha mãe, ou seja, eu estava com o tempo ocioso, e no tempo que eu saía para fazer alguma coisa para minha mãe, era o tempo que sempre acontecia alguma caca. Eu falei, agora eu tenho tempo, eu vou encher o saco. Eu sou muito assim, sabe, Caio? Por exemplo, eu tenho no meu prédio no Morumbi, é um prédio de 2 por andar. E são só 10 andares. Então, assim, eu fui criada ali, eu conheço todo mundo. Então, tem gente que é antigo e tem gente que chegou agora. Aí eles resolveram fazer uma academia. E aí, a academia é super pobre. Aí eu fui lá, coloquei álcool gel, toalhinha, coloquei papel higiênico no banheiro, toalhinha, sabe? Tipo, cara, é meu prédio. Não estou perdendo com isso. E aí o pessoal começa a quebrar pau. Eu acho absurdo a gente ter que colocar, sendo que o síndico tem que se organizar e gerenciar o dinheiro. Mas são coisas que eu uso e não vai me fazer falta e não vou ficar mais pobre. Então, eu comprei pezinho, colchão para academia e até dar uma TVzinha lá para a gente assistir. Enfim, eu sou desse tipo, sabe? Eu colaboro, porque é para mim e para todos, né? Mas nem todo mundo pensa assim, né? Não, se a gente está pagando imposto, então o cara tem que ir lá colocar. Blá. Tanto que eu tenho uma vizinha que ela sai arrumando as calçadas ali, ela planta, ela mesma, ela é uma senhora maravilhosa, ela vai lá, ela planta a plantinha, ela arruma a sujeira que o pessoal ali da comunidade joga. Então, volta e meia, ela está lá com lencinho, óculos de sol, arrumando. Então, eu sou mais dessa turma, né, que ajuda, não fica só reclamando. E o que o povo brasileiro pode fazer quando tiver eleição, quando tiver o próximo presidente? O que a gente pode fazer do que ficar reclamando em Twitter, xingando partidos? O que a gente pode fazer para resolver? O que dá para a gente exercer? Qual é o direito que a gente tem? E se algum partido ou outro ganhar, a gente vai perder esse direito? Explica aí para a galera. Vamos lá. A Constituição deixa bem claro que a saúde é pública para todos. Então, se o próximo presidente da República e governador quiser privar o público de saúde pública, privatizando os hospitais, isso não pode. Então, na justiça, esse ato dele vai ser anulado. A Constituição deixa bem claro que a educação é pública e gratuita para todos. Sim. Então, o futuro governador e presidente não vai poder privatizar escolas, colégios nem faculdades. Elas precisam ser públicas, então as escolas, colégios e faculdades dos estados e do governo federal permanecerão na mão do povo, permanecerão públicas. A Constituição, ela protege muito a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, a mobilidade urbana, a geração de emprego. Então, para que um presidente da República e um governador tenha sucesso, basta ele seguir o que está previsto nos artigos 5º e 6º da Constituição. Só isso. Outra coisa, a Constituição nos dá vários direitos. Agora, tem um assunto que eu não posso deixar passar. Karen, os Estados Unidos, na Europa, até nos países ditatoriais, como China, Coreia do Norte, Rússia, se a Constituição, se a lei falou X, o governante, o parlamentar e o juiz vão seguir o X, e assunto encerrado. No Brasil, não. Aqui a lei fala X, o deputado segue Y, o presidente segue a A, o juiz segue a O. A falta de segurança jurídica é que vem acelerando a destruição do país. Eu queria falar 2 casos aqui rápidos para o telespectador entender o que eu estou falando, se a Karen permitir. Tá? Quero falar daquele Arthur Duval que iniciou aqui a conversa de hoje. O que aconteceu ali?
uma série de bizarrices. Todos os lados errados. O que ele falou, muita gente fala e no meio do povão é normal. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é jogarem uma conversa privada na mídia. Então, o que ele falou é tosco, é escroto, mas foi num ambiente privado, que não tem nada a ver com a gente aqui. Mais tosco ainda é que próprias amizades dele jogaram a conversa para a mídia. E a terceira bizarrice. Aí foi erro dele. Porque quando ele foi para a Ucrânia, com um motivo nobre, se descobriu que não foi por motivo nobre. Foi para motivos masculinos. Veja bem, é um problema de foro íntimo dele, mas ele foi para o exterior não como pessoa física, Arthur Duval. Se ele fosse como pessoa física, o problema é dele. Ninguém tem nada a ver com isso. Não merecia cassação. O erro dele é que ele foi como parlamentar para o exterior. E você, como deputado, como parlamentar, você tem que seguir normas. Senão você cai em improbidades. Você tem que seguir um parâmetro. Há toda uma lei própria só para os deputados seguirem. É o famoso decoro parlamentar. E o deputado ele pode tudo falar, mas nem tudo. O que ele foi lá com o parlamentar fazer, não fez e falou aquilo, foi a brecha que usaram para caçá-lo. Então, foi uma série de bizarrices aí. Tá? Agora vamos falar do que está acontecendo entre o Supremo Tribunal Federal e alguns deputados, essa briga direta. Daniel Silveira, vamos dar nome aos bois. O que ele falou dos ministros do Supremo é uma coisa horrorosa? Claro que é. É crime? É. Mas nesse caso aí, o crime dele não se combate com prisão em flagrante, como o ministro Alexandre de Moraes fez. Já que o ministro foi vítima dele, e os outros também, o que a Constituição e a lei mandam fazer? Processa, ajuiza uma ação penal privada contra o Daniel Silveira, por calúnia, difamação, injúria. Processa o Daniel Silveira por danos morais na esfera civil, tira o dinheiro dele. E se ele for condenado na ação penal privada de calúnia, difamação e injúria, tem 2 tipos de pena. Ele fica preso um certo tempo ou ele tem que prestar serviço à comunidade. Mas não. A própria vítima, que era o ministro, já mandou prender em flagrante. Então, o procedimento foi errado. Se o próprio ministro não está respeitando a lei, isso me assusta. Porque quem vai respeitar a lei? Se é ele que deve proteger a Constituição e as leis. O Daniel Silveira errou? Claro que errou. Não se ameaça ninguém, não se xinga ninguém. Ainda mais um parlamentar. Mas no caso do Daniel Silveira, ele tinha que ser processado por calúnia, difamação e injúria, penal, civil, danos morais. E no Congresso ia ter que ter uma CPI para ver se ele infringiu o decoro parlamentar para ser cassado ou não. Mas não como trataram ele na época. Já mandaram a polícia em casa prender o cara em flagrante. Então, são essas coisas aí que assustam. Isso está assustando. Não se respeita mais as leis, mas sabe por que estão cagando em cima da Constituição das leis? Eu vou ter que dar nome às coisas aqui, cara. Eu peço até desculpa. Porque lá atrás, essas mesmas pessoas que estão sendo presas e perseguidas pelo Supremo Tribunal Federal riram e bateram palmas quando o juiz Sérgio Moro passou por cima de várias normas do Código de Processo Penal e da própria Constituição para prender o Lula rápido. Como o Moro cometeu uma série de ilegalidades, todo mundo correndo, batendo palma, ele fez escola. Poxa, um juiz está folgando
deputados, senadores, ministros, empresários milionários cagando em cima da lei, então eu que sou ministro e desembargador também posso fazer. Olha só o que deu o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele causou 2 sérios problemas para a República Brasileira. O abuso de autoridade ser bonito, o desrespeito à Constituição ser bonito, e outra coisa, a pressa do Moro em prender o Lula rápido para tirar ele das eleições de 2018, e ele, Moro, se promover como herói nacional, é que acabou salvando o Lula. Porque os erros, as nulidades do Moro é que o Supremo usou para limpar o Lula. E ninguém está falando que o Lula ele roubou ou não, que ele é inocente ou não. A discussão é a seguinte: se o processo está contaminado, já começou errado, não tem como terminar certo. Se ele respeitasse a Constituição, o Código de Processo Penal, e não tivesse pressa para pegar o Lula, respeitasse o tempo das investigações, o tempo do processo, ele poderia pegar os crimes do Lula. Mas não, ele quis prender rápido para fazer o nome rápido e virar herói nacional. Olha o que aconteceu. O Lula está limpo. Anularam quase todas as ações. Dificilmente ele vai perder agora as próximas e está disputando a presidência da República e corre o sério risco de voltar a ser presidente. Vocês não imaginam os 2 problemas que o Sérgio Moro trouxe à República. Assim como o Sérgio Moro, respeitando as leis, poderia até absolver o Lula ou condenar, isso é uma coisa. Uma outra coisa, ele queimar as etapas que a lei manda ter para condenar o cara e virar herói. Ele botou os interesses particulares, pessoais, na frente da lei. Ele esqueceu que era juiz e quis virar liderança de política de massa, quis ser herói, Superman. Olha os 2 problemas que esse cara trouxe ao Brasil e eu não sei se teremos como consertar isso agora. Ô, Karen, o que tem pessoas sendo presas sem cometer crime nenhum, sem ter prova nenhuma, aumentou muito. Eu sou advogado, falo por conta própria, eu estou vendo isso. Nossa. Eu estou vendo colega... Oi? Não, eu estou falando nossa, porque é um absurdo isso. Sim, eu estou vendo colegas advogados que vivem tomando remédio de tarja preta com depressão porque seus clientes que não cometeram crimes, não existe prova nenhuma que a pessoa cometeu o crime, estão sendo condenadas. Olha o fenômeno Sérgio Moro aí. Olha o problema que esse cara trouxe para o judiciário. Agora, vamos falar da lei do karma, né? Todo mundo que foi vítima do Supremo Tribunal Federal, Roberto Jefferson, Cristiano Brasil, Daniel Silveira, que nesses casos são vítimas mesmo de perseguição, lá na época da Lava Jato, do Moro, com o Lula, todo mundo ficou rindo e torcendo para o Moro prender o Lula. A vida cobrou. É bom você falar isso porque as pessoas têm que entender que o universo, tudo que você manda, volta. Então, não adianta, até dentro da própria política, dentro da família, dentro de qualquer coisa que você vai fazer, isso é fato consumido. E está muito rápido, está acelerado o negócio, né? Falando nisso, o que está acontecendo na América Latina? Por que tem tanto interesse ali, né? Venezuela, Argentina, agora Chile. O que está acontecendo aí? Essa questão que está acontecendo na América Latina. Você entendeu o que eu perguntei, né? Entendi. A América Latina foi sempre um continente rico, porque é o continente que possui mais riquezas naturais. A América Latina é igual o Brasil tem rico em minérios, ouro, prata, bronze, nióbio, ferro, manganês, quartzo, é rica porque o solo é fértil, então tudo que você planta, você dá e você vai colher, terrenos propícios para a pecuária. Então, o que acontece na política? Principalmente aqui no Ocidente. Ou você é patrocinado por uma facção mundial chamada globalismo,
ou você é patrocinada por outra facção mundial, chamados conservadores. O globalismo ele é liderado no Ocidente pela China e pela Rússia, e seu advogado promotor, George Soros, o bilionário húngaro. E os conservadores, representados pelo Donald Trump. O globalismo ele investe na destruição dos valores e princípios judaico-cristão de família para expandir o capital. O que eu estou falando? Eles apoiam a legalização de drogas, aborto, casamento gay, transgêneros, para aumentar os lucros de certas atividades econômicas. George Soros, não sou eu que estou falando, várias revistas internacionais já apontaram que ele tem o pezinho no narcotráfico. Então, para ele, é legal apoiar governos que aprovem a legalização das drogas, porque ele vai vender mais droga, ele vai ganhar dinheiro. Já os conservadores, liderados por Donald Trump, protegem os princípios judaico-cristãos porque são bonzinhos? Não. Também é para expandir o capital, para vender. Vou dar um exemplo aqui. Um homem e uma mulher casaram e têm um filho. Esse bebê vai gerar lucro para quem? Primeiro, para as maternidades. Segundo, para os planos de saúde. Terceiro, para a indústria farmacêutica, que vai vender muito medicamento. Quarto, para a indústria que cuida de produtos de bebê. Fralda, mamadeira, brinquedos da criança, quando ela for crescer, roupas infantis. Então, uma facção atua de uma maneira, outra facção atua de outra maneira, mas ambas atuam para expandir o capitalismo, vender, aumentar o número de consumidores. Tá? E também essas facções têm outras diretrizes. Os globalistas querem diminuir a taxa de natalidade do Ocidente, redução populacional. Para quê? Para que chineses e russos possam conquistar maiores territórios sem precisar guerrear com ninguém. Então, tem vários interesses mundiais que influenciam na política do continente. E os globalistas vêm financiando, em regra, partido de esquerda e, em exceções, alguns de direita, para vencer as eleições na América Latina e implantar seus objetivos. Então, é isso que está acontecendo. Eles estão vencendo os conservadores e estão conquistando o maior número possível de países. Só falta agora pegarem o Brasil. E o que é pior disso tudo? Qual que é o pior? Eu acho que é a Rússia e esse povo aí, doido. Droga, essas coisas, na minha ignorância política. Mas você entende mais. Qual que é o pior? Olha, quando o Brasil ele era colônia de Portugal, era horrível. Você não tinha classe média. Você só tinha o colono português milionário que roubava junto com a coroa portuguesa e o miserável. O Brasil só começou a melhorar quando lutou pela sua independência, quando Dom Pedro I implantou a independência aqui. Que aí o dinheiro passou a ficar aqui. O Brasil, quando ele era dominado pelo Reino Unido, só melhorou a situação do país com Dom Pedro II, porque ele peitou o Reino Unido. Foi o único imperador que prestou, foi o único de excelência que nós tivemos. Que é o pai e o avô, meu Deus, que bosta. Então, só Dom Pedro II que arrasou. Governou direitinho e estava desenvolvendo o Brasil. Depois que o americano passou a mandar na gente, da ditadura, a ditadura militar no início até metade, na parte da economia e social foi legal, do meio para o final que foi um desastre. Só foi bom para o americano. E o americano começou a mandar no Brasil, do José Sarney até início do Lula. Então, foi horrível, porque só as multinacionais ganhavam dinheiro, só os banqueiros ganhavam dinheiro. E agora quem manda na gente é a China. Continua horrível.
não tem emprego, pessoas estão passando fome. Então, assim, independente se for os globalistas ou os conservadores a tomar o Brasil, permaneceremos escravos. Permaneceremos escravos, de uma maneira ou de outra. Se o conservador ganhar, seremos escravos famintos na igreja. Se o globalista ganhar, seremos escravos famintos sem igreja. Então, eu acho que a gente tem que focar no povo. O povo tem que ser a sua terceira via. O povo que tem que se organizar de forma coletiva e ir para cima do sistema, cobrar o sistema e ver qual é. O que não pode é terceirizar soluções. Eu vou botar no A, no B, e ele que resolve isso aí nos 4 anos. Vai dar ruim se o pensamento for esse. Muito bem explicado. Bom, galera, eu quis trazer o Caio Mirabel aqui para vocês terem uma noção do que a gente, como cidadão, pode fazer, como é que funciona a nossa legislação, né? E pararem de ficar brigando, vamos trazer solução. Seria mais inteligente da parte de vocês colocarem soluções na internet. Do que falar, você é isso, você é bolsonarista, você é lulista, e essa guerra do caramba que a gente está tendo aí. Então, tragam solução, tragam ideias, o povo unido jamais será vencido, né? Caio, gratidão. Você quer deixar teus contatos, suas redes sociais, para a galera conhecer mais a fundo o teu trabalho? Quero deixar. Primeiro, eu preciso esclarecer a amiga Karen que meu nome é Caio Mirabelli. Mirabel é biscoito. Mirabelli, pronto, desculpa. Mirabelli. Quem quiser achar minhas redes sociais, meu Facebook é Caio Mirabelli, como está escrito aqui na tela, com 2 L's no final. No YouTube, eu tenho um programa de espiritualidade que se chama Conscienciologia Evolutiva. Eu tenho um programa também, eu tenho um canal também no YouTube de política, direito e economia, que se chama Canal Nacionalismo. A minha fanpage de espiritualidade é Caio Mirabelli. A minha fanpage de política também é Caio Mirabelli. E meu Instagram é @Caio Mirabelli. Gratidão a Karen, gratidão a Dorim, sempre à disposição da TV Galáctica. E uma excelente noite para todos nós. Muito obrigada. Galera, se vocês gostaram desse conteúdo, eu quero que vocês comentem, porque eu também tenho uma amiga maravilhosa que estudou sociologia, acho que é isso, da política, uma coisa assim, lá na Alemanha. Também quero trazer ela para que ela traga as ideias dela. E eu acho que é importante nessa reta final aí para a gente poder tomar uma decisão boa para o nosso país, independente de política, tá? De partido partidário, tá? A gente está aqui falando de política geral, não estamos falando de partido, então, de soluções, do que a gente pode fazer. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, comentem aqui nas redes sociais, porque eu trago o Caio mais vezes, eu trago ali a minha convidada que eu estou pensando em trazer, que ainda está morando na Alemanha, mas logo, logo está chegando aqui no Brasil, tá bom? Gente, amo vocês, gratidão, e vamos ter fé que a gente vai conseguir ter um Brasil mais justo e melhor. Gratidão, Caio Mirabelli! Beijo para vocês. Fui. Gratidão.